Bom dia, meus queridos irmãos em Cristo, graça e paz. Quanto tempo, né? Acho que vocês devem estar pensando assim, cadê o pastor Paulo Henrique com suas mensagens? Pois é, né? Mas aqui estou, trazendo mais um momento de reflexão. E, meus queridos, a reflexão hoje eu quero trazer abordando dois assuntos que nos trouxe uma preocupação muito grande para nós que somos da Igreja do Senhor Jesus, né? Esses dias que vem se passando, nós tivemos dois episódios. Um foi aquele do estupro, né? Que aquela garota sofreu, aquela garota de 10 anos, onde a justiça deu direito ao aborto. E o outro também foi referente a um líder religioso, não nos cabe aqui citar o nome, nem a denominação religiosa, mas um líder religioso que se envolveu com a possibilidade de fraude, né? Bom, e por que eu estou trazendo este assunto aqui? Nós iremos primeiro fazer a leitura da palavra de Deus para nós podermos entender melhor. Então, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos já para poder adentrar no assunto. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe então o poder. Foge também destes. E agora vamos para o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Meus queridos, o versículo que eu quero chamar a atenção aqui, nesse texto, é o 16. Toda a Escritura, ou seja, a palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Primeiro, toda a Escritura abrange o Antigo e o Novo Testamento. Não é somente o Novo, não. É o Antigo e o Novo Testamento. Bom, o apóstolo Paulo aqui está exortando a um jovem Timóteo, um servo do Senhor, que está aprendendo, né, ainda nos caminhos do Senhor, aqui no contexto. E aí o apóstolo chama atenção para algo que está acontecendo, iniciando naquele momento, e que ele ele prolonga para o futuro o que vinha a acontecer. Os males e as corrupções dos últimos dias, né? E aqui ele deixa bem claro os tipos de pessoas que irão surgir, né? E que surgiram, na verdade, principalmente dentro das nossas igrejas. Infelizmente, isso é o que acontece muito, tá? Não somente fora, não somente entre o povo ímpio, mas também entre o povo da igreja. Então, são características de pessoas que vêm trazendo prejuízos, vamos dizer assim, à igreja de Jesus Cristo. E aqui ele deixa bem claro quais são os tipos, né? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, né? Ele fala também, terão aparência de piedosos, mas que na verdade não querem, só querem ser piedosos, querem o poder na verdade, né? São mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí, o apóstolo Paulo, ele vem chamando a atenção para tudo isso que vem acontecendo e que há de acontecer. E, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, já acontece isso, né? Nós vemos aí um caso de um líder religioso que se envolveu, infelizmente, né, com esse processo todo aí de, infelizmente, tirando daqueles fiéis o dinheiro com tanto sacrifício depositado pelos fiéis, né, confiantes,
e sendo usado de uma forma errada por este líder religioso. E muitos outros líderes têm feito isso, infelizmente tem visto muito isso, tanto no lado católico como no lado evangélico. Infelizmente isso é uma realidade, tá? Mas, meus queridos, a gente não vai entrar em detalhes. Mas o que eu quero trazer aqui é que o apóstolo Paulo, ele exorta para um jovem, e ele, ao exortar, falando do que vem, o que está ao redor desse jovem, o que vem a acontecer, ele deixa algo fundamental. Ele diz, olha, permanece, o verbo aqui hoje para nós é permanecer. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Meus queridos, aqui o apóstolo Paulo está dando o remédio, né? Vamos dizer assim, o remédio para essa doença que acontecia naquele momento e que ainda acontece hoje e vem acontecendo de geração em geração no meio do povo da igreja. As pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor, estão tendo cada vez mais seus corações endurecidos, justamente pela falta de permanecer no que nós aprendemos na infância, que foi a lidar com as Sagradas Escrituras, tá? Ah, pastor, mas eu não aprendi desde a infância, né? Depois de adulto é que eu tive contato com as Sagradas Escrituras. Sim, aí a pergunta é, e você continua meditando na palavra de Deus? Você continua sempre tentando colocar na sua mente, no seu coração, os ensinamentos do Senhor? É esse o detalhe. Muitos estão deixando as Sagradas Escrituras em uma mesa, como adorno de um móvel, e não vão buscar verdadeiramente aprender sobre esse nosso grande Deus, como Ele quer que nós o adoremos, como Ele quer que nós louvemos o seu santo nome. Então, a gente precisa retornar a isso, a gente precisa retornar a este ponto, é ter sempre as Sagradas Escrituras como nossa arma, nosso instrumento maior para nos livrarmos das artimanhas do mundo, do inimigo, que é o Satanás, e do nosso próprio eu, nosso coração. Como Paulo diz aqui, toda a Escritura é inspirada, ou seja, foi soprada por Deus e útil para o ensino. Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça. Aí vem outro ponto, aí vem uma reflexão para nós cristãos. Aquela garota, né, ela foi submetida, foi dado o direito a ela submeter a um aborto, né? Então vem a pergunta, e agora? Onde é que está a vida humana, né? Por que eu estou questionando sobre isso? Porque a vida, meus irmãos, a vida foi dada por Deus. A vida é um dom de Deus. E ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Essa é a minha opinião, baseada nas Sagradas Escrituras. Então, naquele caso ali, é um caso para nós refletirmos. Por quê? Claro que nós temos lá da ciência. A ciência, ela também está envolvida nesse aspecto, porque a ciência hoje, ela deixa bem claro que há possibilidade dessa criança de 10 anos, claro, né, vir a ter essa criança, sim, corre risco de vida, sim, mas ela, com todo o aparato que existe hoje da ciência, há possibilidade, sim, dessa criança não ter problemas futuros e a gravidez acontecer, ok? Então, a gente tem que procurar buscar o amparo maior na palavra de Deus. A gente não pode agir somente através dos homens. A gente tem que agir através de Deus, claro. Deus nos deu as Sagradas Escrituras para nós aprendermos, né, a lidar nessas situações. Então, você pode pensar, não, mas aí tem a vida da criança. Mas você esquece de entender também e de lembrar que a ciência diz que aquele embrião já tem vida, ok? Então, você está tirando a vida. O aborto é tirar a vida, é matar uma vida ali. Então, veja como não é fácil, né? Então, você tem aquele problema lá, né, de um líder religioso fazendo algo totalmente averso à palavra de Deus, né?
porque ali, desculpe minha palavra, mas ali para mim é um tipo de corrupção, ok? Corrupção do próprio eu da pessoa. Aquilo é uma afronta ao nosso Deus. E você tem do outro lado duas vidas. Uma vida, aquela garota, né? E a vida daquela criança, que ia tornar-se uma criança, daquele embrião. E a gente não pode mexer, não pode lidar com essas duas situações sem poder buscar nas Sagradas Escrituras a compreensão e o poder que o homem tem nas mãos para poder discernir sobre essas situações tão difíceis. Então, nós cristãos temos que nos apegar às Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é inspirada, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça. Se nós não temos a palavra de Deus como regra de fé e prática em nossas vidas, nós falhamos. Nós não temos condição de refletir sobre um assunto como este da criança, da menina estuprada, e que a justiça deu direito ao aborto, né? Onde aquele embrião também foi tirado a vida dele. E também temos o lado de um líder que foi escolhido por Deus para pregar o evangelho e que, infelizmente, a prática é ao contrário. E nós temos grandes problemas nisso, né? E até quantos cristãos buscam olhar somente para aquele que está lá pregando a palavra, que está agindo como líder religioso, esquecendo que ali tem um homem. Eu sou um homem, eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Eu não quero ninguém olhando para mim, eu quero as pessoas olhando para o Senhor Jesus, olhando para o nosso Deus. Eu sou apenas instrumento usado pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E eu tenho que fazer por onde praticar a palavra de Deus em minha vida. Você, como cristão, tem que fazer isso também. Agora, para isso, você precisa ter a palavra de Deus como regra de fé e prática em sua vida. Então, fica aqui esse momento e a palavra é: permaneça na palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria e te dê discernimento para você aprender mais sobre este grande Deus. Tchau.